porta por onde a glória de Deus desce. Qual é essa porta? É importante descobrir essa porta. Por ali teremos a presença de Deus em nossa vida. E nada há mais importante em nossa vida do que termos a presença de Deus. Esse é o nosso ponto forte. Levarmos em nossa vida a presença de Deus. Onde nós estivermos, ali estará a presença de Deus. Esta é a visão que o mundo precisa ver. Aí está a visão que o mundo precisa contemplar. Seremos como cartas abertas ao mundo. Paulo disse isso. Nós somos cartas abertas ao mundo. Então, como ser essa carta aberta ao mundo? Como levar a presença de Deus? Porque porta entra em nossa vida essa presença de Deus. É a grande questão. Termos a presença de Deus em nossa vida. Para evitar ansiedade, eu vou colocar bem claro a porta pela qual Deus entra em nossa vida. A porta pela qual teremos a presença de Deus em nossa vida. É a fé. A fé. Agora identificamos a porta pela qual podemos ter a presença de Deus em nossa vida. A glória de Deus vem à nossa vida através da fé. Por isso que a fé é um fundamento. Pois por ela nós recebemos a presença de Deus em nossa vida. Daí nós chegaremos a algumas conclusões. Nós iniciamos nossa vida na presença de Deus através da fé. Então, principiamos com a fé. E também, em segundo lugar, continuamos com a fé. Início, processo e fim é a fé. Isso nos dá uma visão onde agora nós podemos andar com confiança. Nós não seremos dispersos por caminhos ou outras visões. Agora nós sabemos como atingir o nosso alvo. Deus entra em nossa vida através da porta da fé. Aí está a entrada de Deus. Por isso que temos que ter conhecimento da fé, porque fé é conhecimento. Conhecimento do quê? Fé é conhecimento das promessas de Deus. Esta fé, este conhecimento que é a portal de entrada de Deus em nossa vida. Aí está o segredo de andarmos com Deus. Fé. Pela fé, teve homens de Deus que passaram pelo fogo. Pela fé, o Mar Vermelho abriu-se
E o povo passou seguros com os pés em terra seca. Pela fé, boca de leões foram fechadas. Aqui, sem dúvida alguma, está se referindo a Daniel na cova dos leões. Daniel foi lançado na cova dos leões, mesmo contra a vontade do rei. Mas fizeram arapuca e Daniel foi condenado a ser comida de leões. Puseram Daniel numa cova e ali estavam leões famintos. Mas a boca desses leões foi vedada. Eles não fizeram dano a Daniel. E o rei perguntou: Daniel, você porventura ainda está vivo? No dia seguinte, na noite seguinte. E o rei se alegrou quando ouviu a voz de Daniel. Aí então, o rei mandou colocar na mesma cova os caras que jogaram ele ali. Só que agora a boca dos leões não foi vedada. Foram devorados. A fé. A fé. A fé traz resultados. A fé traz a presença de Deus em nossa vida. No início, no desenvolvimento de nossa carreira cristã e como produto final. Então, não temos que nos desesperar. Nós temos que crer naquilo que diz Hebreus. Deus existe. Em segundo lugar, que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Crer nisto é ser um praticante da fé. E é isso que Deus quer ver em nossos corações. Que não abandonemos a nossa fé. Que não tenhamos uma fé como oscilante, como as águas do mar, que vai e volta. Pois para esse tipo de fé oscilante não haverá resposta. Deus quer que saibamos, creiamos que Ele existe, e, em segundo lugar, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Está dizendo que Deus nos dá recompensa. A fé ganha recompensa de Deus. É uma boa nova, né? Em outras palavras, quer dizer que pela fé nós seremos abençoados, que pela fé nós teremos as nossas respostas. Por isso que a Escritura diz: o justo viverá da fé. O justo viverá da fé. É a grande plataforma do justo. Ele viverá da fé. Em primeiro lugar, ele crê que Deus existe. Em segundo lugar, ele crê que Deus é abençoador, galardoador daqueles que o buscam. Aí está sua grande âncora para os momentos de tribulação. Ele sabe que Deus existe. E ele sabe que ele não ficará sem resposta. No momento que ele apresentar as promessas de Deus a Deus, ele sabe que Deus está de olho nas suas palavras para fazer cumprir. Então, o homem que tem fé, ele tem a segurança que Deus está vendo-o, pois ele está apresentando a Deus, diante dos olhos de Deus, as promessas que Deus fez. E certamente será recompensado
pois Deus está de olho na sua palavra, nas suas promessas, para as fazer cumprir. Por isso que esse homem será um assombro na sociedade. É como o caso de Paulo. Havia um frio enorme, atmosfera de frio. Havia sofrido um naufrágio, estavam molhados, com frio. E para se reunirem, fizeram uma fogueira, e Paulo foi contribuir para manter a fogueira, foi pegar gravetos. E nesse serviço de pegar gravetos, uma serpente picou-lhe, ficou pendurada. Aquela serpente era muito venenosa. Os espectadores da ilha que conheciam a serpente fizeram um conceito. Este homem é realmente um pecador. Pois olha aí, agora vai morrer. Foi sentenciado. A serpente o pegou. Então a grande expectativa era a morte de Paulo. Mas Paulo pegou aquela serpente ainda grudada e assou ela no fogo. E as horas foram passando, e os sintomas que aquele povo que conhecia a picada dessa serpente não acontecia. Eles não viam esses sintomas em Paulo. Resultado, foram mudando a concepção. De homem condenado para homem glorificado. E Paulo foi glorificado pela sua fé. Isso trouxe uma grande bênção, a presença de Deus àquela ilha, àquele lugar. Ele até curou uns chefes desse lugar. O pai de alguns chefes estava doente. E Paulo usou o poder de Deus. E essa ilha foi abençoada com a presença de Deus. Pela fé de Paulo. Mudaram o conceito de condenado a homem glorificado. É isso que traz a fé. Mudança em nossos estados. Mudança em nossa situação. Mudança nas posições onde estamos. Nos lugares onde estamos, nas situações pelas quais estamos passando. Pois Deus é nos trazido por Jesus Cristo na figura de Pai. E o Pai, Ele é um Pai. E o Filho sabe e conhece o Pai. O pai deseja o bem do filho, a prosperidade do filho, que tudo se vá bem ao filho. Por isso que o filho chega ao pai com ousadia: pai, eu tenho necessidade de algo. Ele quer uma bola, ele quer uma bicicleta, tá, vai se esforçar na medida do possível. Se depender dele, o pai vai dar. Assim, Deus é o Todo-Poderoso. Deus pode atender aos nossos pedidos. Então, aí está a fé. A fé é a porta onde entra a presença de Deus em nossa vida. Desde o princípio, o desenvolvimento e o fim. Nós obtemos resposta através da fé. Então, a fé é a porta de entrada da glória de Deus em nossa vida. É uma boa nova, né? Por isso, meu justo viverá da fé. É um grande fundamento. E fé nada mais é do que você conhecer as promessas de Deus. Para isso, você vai ter que consultar as Escrituras Sagradas. E não se preocupe,
Pois Deus disse que derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Hoje o Espírito de Deus pode estar sobre toda a carne. Pois é desejo de Deus. E o preço para que recebamos o Espírito Santo foi pago na cruz. É o que chamamos de conciliação. Jesus fez a conciliação. Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele fez a conciliação, ele pagou o preço morrendo na cruz e indo para o inferno. Derrubou o muro de separação entre o homem e Deus. Hoje o homem pode ir diretamente ao Pai em nome de Jesus Cristo. Ele falou, em meu nome, tudo que você pedir em meu nome ao Pai, Ele vos dará. Isso é a nossa fé. É questão de fé. É assim que a glória de Deus vem à nossa vida. A fé é a porta pela qual a glória de Deus, a presença de Deus vem em nossa vida. E com isso temos a presença de Deus em nossa vida, e essa presença será demonstrada ao mundo. E quando nós fizermos isso, Jesus Cristo virá. Porque essa presença pode estar em cada pessoa que aceitar esse tipo de fé. É uma boa nova, né? Sabemos agora como ter a presença de Deus em nossa vida. A presença de Deus é manifesta pela fé. A fé é a porta pela qual a glória de Deus, a presença de Deus entra em nossa vida. E assim andaremos com Deus. Emmanuel, Deus conosco. Deus está em sua palavra. Deus e suas promessas, sua palavra são um. Quando vocês guardarem a minha palavra, disse Jesus, é meu Pai, viremos e faremos morada em vós. Aí viramos a morada de Deus, o templo do Deus vivo. Viramos a igreja de Deus. Vocês não sabem que vós sois a igreja de Deus? Eu e você. Nós somos o templo onde Deus habita através da sua palavra e das revelações do Espírito Santo. Este é o verdadeiro caminho. Não o caminho igrejeiro, denominacionalista. Isso por trás de igrejesmo, denominacionalismo, há muitas ideologias. Mas com a palavra, com a fé, nós abrimos a porta, a oportunidade para Deus habitar em nós e nós termos a presença de Deus em nossa vida. É uma boa nova, né? Essa aí é a fonte segura. Através da palavra de Deus, você pela fé vai trazer a presença de Deus em sua vida. Leia as Escrituras Sagradas. Medita nela de dia e de noite, para que os teus caminhos prosperem. Isso foi dito a Josué e cabe perfeitamente a nós. Vamos nos revestir desta ordem, vamos assumir esta ordem e levarmos a presença de Deus conosco a este mundo. É uma boa nova, não é? Presença de Deus dentro de nós. Através da fé, a porta que faz Deus entrar dentro de nossa vida. E através de nós, dentro do nosso mundo, ambiente, universo e lugar.